رمضان يا رمضان 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 رمضان يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, estimadas irmãs, permitam-me em primeiro lugar agradecer a todos vós, especialmente a direção deste masjid, por este convite que me foi endereçado para neste dia poder estar aqui convosco numa conversa acerca do nosso Din. E neste momento aproveitamos a ocasião para profundamente louvarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Louvamos Allah pelas suas inúmeras dádivas, cuja maior dádiva com que Allah nos tem agraciado é a dádiva do Islã. Segue-se também esta dádiva com que Allah nos granjeou de podermos fazer parte daqueles que foram permitidos por Allah para observarem o jejum deste mês tão importante que é o mês de Ramadã. Que é o mês de Ramadã. O assunto que eu trago para partilhar convosco, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer uma introdução, vamos falar de um determinado tema que tem a ver também com o nosso dia a dia e está muito ligado com a questão do jejum. Em seguida, vamos ter um espaço para perguntas e respostas. As perguntas não têm que ser necessariamente ligadas ao jejum. Podem ser perguntas sobre outros assuntos relativamente ao Islã. E o tema que eu vos trago aqui hoje, estimados irmãos, é sobre o du'a. Quando nós voltamos para o Corão al-Karim e vamos buscar no Surat al-Baqarah os versículos que falam do jejum, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó fiéis, foi-vos prescrito o jejum de Ramadã, tal como tinha sido prescrito aos povos que vos antecederam, os povos antepassados, os povos anteriores a nós. Também tinham este ritual. La'allakum tattaqun, para que possais temer. Este versículo do Surat al-Baqarah é aqui onde iniciam os versículos que falam do jejum. Então vão continuar a falar do jejum, a falar da lua de Ramadã, vão falar até chegar à parte onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum. Quer dizer, está-vos permitido
na noite do jejum, isto na noite do Ramadã, não é? Coabitarem com vossas esposas. E depois no mesmo versículo fala-se um pouco acerca do itikaf. Portanto, o que eu quero aqui referir e sublinhar é que entre Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam até uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, estes versículos todos falam-nos do jejum, falam-nos da lua, falam-nos do itikaf, tudo relacionado com Ramadã. Até aqui não há problemas. Mas o que nos chama a atenção, estimados irmãos, é que no meio destes versículos que falam do jejum, Allah subhanahu wa ta'ala inseriu um versículo que nos fala de dua. E diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quando os meus servos te perguntarem acerca de mim, certamente que eu estou próximo, estou perto deles. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Eu respondo a súplica de quem me invoca. No momento em que está a invocar-me, eu atendo a sua súplica. Falyastajibu li. Então, eles também devem responder ao meu chamamento. Que respondam a eles ao meu chamamento. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, que creiam também em mim, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, para que possam se guiar. A primeira pergunta, estimados irmãos, que aqui vou levantar é: o que o versículo que fala de dua está a fazer no meio de versículos que falam do jejum? Esta é a nossa partida. Quando nós ouvimos o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam a nos dizer claramente: Inna lis-sa'imi da'watan ma turaddu, o jejuador tem um dua que não é devolvido, Allah aceita imediatamente. O Nabi alayhi salatu wassalam não especificou o dua, só disse que a pessoa com estado de jejum, Allah oferece-lhe um dua. Peça o que quiseres. E Allah não rejeita o seu dua, vai te dar. Esta é uma particularidade do jejum. Então, quando percebemos estas palavras do Nabi alayhi salatu wassalam, logo percebemos a importância do dua durante o jejum. É por isso que este versículo foi inserido no meio de versículos que falam sobre o jejum. Se fora de Ramadã podemos fazer dua, no mês de Ramadã temos que intensificar o dua. Agora, a outra pergunta vem aí, estimados irmãos. Nós voltaremos ainda para este versículo do dua. Antes de falarmos da importância do dua, antes de falarmos da posição que ocupa o dua, o que é dua? Nós queremos, em termos de conceito, o que é? Normalmente nós traduzimos a palavra dua para o português por prece, súplica, pedido. É assim que nós traduzimos. E é verdade. Portanto, dua é súplica, é pedido e é prece. Mas a quem nós fazemos essa súplica? A Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a importância do dua no Islã, estimados irmãos? A importância do dua, estimados irmãos, é que o próprio dua no Islã é considerado como a maior parte do ibada. O dua é a ibada. A ibada significa adoração. É uma forma de adorarmos Allah.
Nós, quando estamos a fazer salat, estamos a adorar Allah. Quando estamos a jejuar, estamos a adorar Allah. Quando tiramos zakat, estamos a adorar Allah. Quando vamos fazer hajj, estamos a adorar Allah. Também quando fazemos dua, estamos a adorar Allah. Faz parte da ibadah. Independentemente de Allah responder ou não. A verdade é que o dua é ibadah. Onde é que fomos buscar que o dua é ibadah? Primeiramente no Coran e depois no Hadith. No Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Ghafir: وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E o vosso Senhor disse: suplicai-me, invocai-me, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, que eu vos atenderei. Veja, o du'uni, peçam-me, suplicai-me, peçam Allah em dua e Ele vos atenderá. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Quanto àqueles que se mostram arrogantes em relação ao meu ibadah, a minha adoração, os introduzirei no inferno. Estão a ver? Aqueles que se mostram arrogantes, não querem fazer ibadah, adorar Allah. Aqui Allah considera o dua como ibadah. Portanto, o dua é ibadah. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, no hadith, ele diz: ad-du'a'u huwa al-ibadah. O dua é o próprio ibadah. Por que o dua é ibadah, estimados irmãos? O dua é ibadah porque no dua nós mostramos quão necessitados somos em relação a Allah. Mostramos a nossa humildade, a nossa fraqueza, a nossa necessidade. Mostramos que nós precisamos de Allah. Na verdade, nós, quando estamos a fazer o dua manifesta a nossa característica de servos de Allah. Um servo deve confiar no seu Senhor. Um servo deve procurar realizar os seus desejos invocando o seu Criador. Neste mundo nós precisamos de muita coisa, mas será que nós conseguimos realizar os nossos sonhos confiando nas nossas forças, confiando na nossa inteligência, confiando nas nossas capacidades? Nós somos incapazes. Então, quando estamos a fazer dua, estamos a depositar o nosso desejo, estamos a depositar a nossa confiança em quem pode fazer isso por nós. E esse é Allah, ninguém mais faz. É por isso que o dua deve ser dirigido somente para Allah. Daí a importância que o dua tem no Islã. Estimados irmãos, enquanto estamos ainda a falar do dua, é importante também frisarmos aqui um ponto não menos importante. Qual é? Falamos aqui da importância do dua e falamos que o dua é ibadah. E como ibadah, todo ibadah tem regras. Salat tem regras. É por isso que a pessoa aprende como fazer salat. Aprende também aquilo que pode anular o salat para não fazer. Zakat é ibadah. Zakat tem normas. Então, cada ibadah tem normas específicas. E todo crente, antes de praticar o ibadah, deve conhecer as normas que regem aquele ibadah. Portanto, o dua também não seria uma exceção. Como ibadah tem regras. A pergunta é: será que nós conhecemos as regras do dua? Hoje é normal você encontrar um irmão, olha, meu irmão, faça dua para mim. E, estimados irmãos, quando alguém vem ter consigo e diz assim, e queixa-se
das dificuldades que ele tem. Olha, meu irmão, tenho este problema, tenho aquele problema, estou a desabafar contigo para ver se podes me ajudar. Você quando diz assim, olha, irmão, ouvi a tua preocupação e eu quero te aconselhar, faça muito duá. Como é que a pessoa encara isto? O que nos aparece nas mentes é de que esta pessoa está a nos despachar, está a nos desprezar. Quer dizer, está a nos dizer que ele não vai nos ajudar. Qual é a prova? A prova é de que ele disse-me para fazer muito duá. Então, porque não quer me dar. Então, duá só por si vai realizar? Isto é banalizar o duá. É banalizar o duá. Voltamos para o versículo do Surat Ghafir. Allah diz: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. O vosso Senhor disse. Quem está a dizer é Allah. Allah é quem nos manda fazermos duá. Peçam-me. Então, acham que Allah vai nos mandar fazermos duá? Allah vai nos dizer peçam-me para não nos dar? O ser humano pode fazer isso, mas Allah não faz. Allah quando diz peçam-me, porque Ele quer dar. Mas o Shaitan, como é Shaitan, não nos deixa descansar. Ele ainda vem colocar suas artimanhas para nos desmoralizar. E diz assim, mas se Allah sabe o que você quer, antes de você pedir, qual é a necessidade de pedir? É só deixar, porque Allah sabe o que você precisa. É por isso que Allah diz, ud'uni, peçam-me. Quando é que Ele disse que vai nos dar? Quando nós pedirmos. Então, no versículo do du'a do Surat al-Baqarah diz, Ujibu da'wata da'i idha da'ani. É condicional. Idha é condicional. Eu atendo a súplica de quem me suplica quando? Quando ele me pedir. Allah sabe o que nós queremos. Mas se nós não levantamos as mãos a pedir, não nos dá. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Você tem que aprender a ser humilde e saber que tens um Criador a quem podes pedir tudo o que tu quiseres. Isto até dentro das nossas casas. Qual é o pai que não sabe acerca das necessidades dos filhos? O pai sabe que meus filhos precisam disto, precisam daquilo, precisam daquilo. Mas, entretanto, um filho vem e diz, olha, pai, estou a pedir isto. O outro não pede. O tratamento vai ser igual? Não. Então, estimados irmãos, nós temos que pedir a Allah. Porque quando estamos a pedir, estamos dentro de um ibadah e somos recompensados por isso. Isso mostra a nossa necessidade, mostra a nossa humildade para com Allah subhanahu wa ta'ala. E depois o du'a acaba criando afinidades entre o servo e o Criador. É por esta razão que o Nabi alayhi salatu wassalam diz, Inna Allah yuhibbul abda al-milhah. Allah gosta do servo al-milhah. Al-milhah, estimados irmãos, é aquele que pede constantemente. Isto difere do ser humano. O ser humano não gosta de Abdul Milhah. Você quando pede ser humano constantemente, depois fica cansado. Não te dá. Começa a te fugir. Agora, Allah, quando você não lhe pede, Ele não gosta. Quanto mais você intensificar os seus pedidos, Allah gosta. O ser humano, mesmo que você lhe pedisse areia, todos os dias, um dia teria te dito assim, o que é que você faz com tanta areia? Todos os dias vem me pedir aqui areia. A areia está por todo canto. Mas mesmo assim, o ser humano por natureza é avarento. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não se cansa. Reparem que desde que Ele criou os céus e a terra, e tem tantas criaturas, nós não somos as únicas criaturas, Ele está a alimentar todos os dias essas criaturas. Até hoje, aquilo que Allah até não esgotou.
É por isso que o Corão diz: "Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha." As mãos de Allah estão abertas. Ele dá do jeito que lhe prover. Allah tem. Num outro hadith Qudsi, um hadith sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz, este não é o Corão, é um hadith Qudsi: "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahid wa sa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr." Estimados irmãos, temos que perceber estas palavras eloquentes que o Nabi sallallahu alaihi wasallam proferiu para descrever este hadith Qudsi. "Ya ibadi, ó meus servos, law anna awwalakum wa akhirakum." Se a primeira pessoa entre vós até a última pessoa, repara, a primeira pessoa foi Adam, a última pessoa não sabemos, porque ainda estamos a nascer. Allah está a dizer desde a primeira pessoa à última pessoa que for a nascer. "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Não só vocês humanos, como também os jinnes, desde o primeiro jinne que foi criado até o último jinne. "Qamu fi su'idin wahid." Se todos esses se levantassem no mesmo local, todos estivessem ali. "Wa sa'aluni", e todos a pedirem a Allah, e Allah dá-me, cada um a pedir de acordo com as suas necessidades. "Wa a'taytu kulla wahidin mas'alata", e se eu desse a cada um o seu desejo, se eu realizasse o desejo de cada um de vós, tudo aquilo que ele me pede eu a dar. "Ma naqasa dhalika min mulki shay'a", e eu a dar tudo isso não teria diminuído daquilo que eu tenho, "illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr", senão como aquilo que uma agulha diminui quando é introduzida no mar. Estimados irmãos, podem fazer esse exemplo. Vão ali para Costa do Sol, vejam o mar. O mar. Levas uma agulha para cozer roupa. Mergulha assim e tira. Qual é a quantidade de água que a agulha tira? Então, a quantidade de água que a agulha tira do mar é a quantidade que diminui daquilo que Allah tem para nos dar. E isto é apenas uma comparação para nós podermos entender. Na realidade, nem esse exemplo consegue descrever aquilo que Allah tem. É por isso que Allah diz: "Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin." O que vocês têm acaba, mas aquilo que Allah tem é eterno, não acaba. Já viram desde que Allah criou os céus e a terra até hoje a alimentar? Quanta coisa Allah não nos deu? Entretanto, nunca nos mandou fatura. Mas o ser humano, só porque puxou energia para nós aqui, já vem nos cobrar fatura. Só porque puxou a água que Allah criou, Ele não criou, já vem nos cobrar fatura. Mas Allah não nos cobra fatura. Tudo que Ele quer é uma coisa só: a nossa gratidão. E a nossa gratidão mostra-se obedecendo as orientações de Allah. Então voltamos já para o versículo que fala do dua no Surat al-Baqarah para vermos outras maravilhas. Allah diz assim: "Wa idha sa'alaka ibadi." Aqui há uma pergunta. Quando os meus servos te perguntarem a meu respeito, significa que os sahabas iam perguntar ao Nabi acerca de Allah. "Wa idha sa'alaka ibadi anni." Sabe quando que isto aconteceu? O Nabi sallallahu alaihi wasallam vinha de uma viagem e ouviu as vozes dos sahabas a gritarem: "Ya Allah, Ya Allah", a gritarem.
O Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu e disse-lhes assim: Ayyuhan nas, irba'u bi anfusikum. Ó gente, tenham calma, isto é, não se agitem, gritando para Allah. E depois um dos companheiros do Nabi alaihi wasallam perguntou: Ya Rasulallah, aba'iduna rabbuna fanunadi am qaribun fanunadi? O nosso Senhor está tão longe, então precisamos de gritar para chamá-lo? Ou está tão perto, então não precisamos gritar? Então o Nabi diz: olha, irba'u bi anfusikum, não se agitem, tenham calma, não se cansem. Por quê? فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا أَبْكَمًا. Porque vocês não estão a chamar um surdo mudo. إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Vocês chamam quem é oniovinte e onipresente. Ele vê tudo e ouve tudo. Então não precisam gritar. Então aqui é por essa razão que o versículo diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Quando os meus servos te perguntarem a meu respeito, acerca de mim, فَإِنِّي قَرِيب. Certamente que eu estou próximo. Agora, a pergunta que eu vos faço, estimados irmãos, é esta. Allah diz que Ele está próximo de nós, está perto de nós. A que distância? Alguém conhece a distância que nos separa de Allah? Não conseguimos imaginar isso. Então, também não temos aqui instrumentos materiais para medirmos a distância que nos separa de Allah. Mas Ele diz que está perto. Mas perto exatamente aonde? Então vamos deixar o próprio Corão e dar-nos as respostas. No Corão Al-Karim, no Surat Al-Waqi'a, Allah fala acerca do moribundo, a pessoa que está no leito de morte. Diz: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nós estamos mais próximos dele do que vós, só que vocês não conseguem ver. Nós temos o mayit, ou o moribundo, não é? Estamos ali perto, mas Allah está a dizer que Ele, Allah, está mais perto do moribundo do que nós. Até aqui podemos não ter a ideia da proximidade de Allah. Estimados irmãos, conhecem estas veias que saem daqui do pescoço quando a pessoa está a gritar? Quando nós gritamos, saem umas veias, né? Estas veias chamam-se veias jugulares. Normalmente você, quando pega numa galinha, corta estas veias, já não há mais regresso. A galinha vai morrer. São veias muito importantes. Se você corta no ser humano, pronto, já eliminaste a sua vida. Chamam-se veias jugulares. Estão aonde? Mesmo aqui no nosso pescoço. Em árabe, estas veias são chamados de hablul warid. Warid é veia, hablu é corda. Mas, então, estas veias são chamadas de hablu al-warid. São as veias jugulares. As coisas às vezes mudam. Eu fico às vezes espantado em relação ao nosso sistema de educação. As crianças de hoje, mesmo na 5ª classe, você pergunta se já alguma vez ouviu falar de veias jugulares, que não estudamos. O ser humano mudou? O ser humano atual já não tem veias jugulares? Se você pergunta se conhece tênis armada, diz que não conheço. Mas no sistema de educação nacional, o antigo sistema, nós estudamos isso na 5ª classe. Veias jugulares, tênis armada. As pessoas não sabem. Não sei se mudaram os nomes ou mudou o sistema, mas essas coisas faziam parte do currículo do ensino. As crianças hoje já não conhecem. Eu fiz esta pergunta até a estudantes universitários. Não conheciam tênis armada. Mas pronto, não vamos falar aqui já da medicina. Vamos para o nosso versículo. Por que eu falei de veias jugulares? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Al-Karim:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوب. Não é este versículo. Há um outro versículo, talvez o Sheikh Mahmoud vai poder nos ajudar. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Em Surat Qaf. Chamados irmãos, Allah diz: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nós, Allah, estamos mais próximos do ser humano do que as veias jugulares que ele tem no próprio pescoço. A que distância estamos perto de Allah? Allah está a dizer que está mais próximo de nós do que as nossas próprias veias jugulares. Então, a que distância estamos de Allah? Muito perto. Por isso, na vez escolha, não precisam gritar. No íntimo, enquanto você está a invocar Allah, Ele está a ouvir perfeitamente. Allah, para ouvir os seus servos, nunca há falha de sistema. Não vai dizer problema de rede, tenho que subir ali, não sei. Não há. Isso são nossas coisas, nós cá. Então, Ele está próximo. Ele ouve. Agora, quando é que Allah subhanahu wa ta'ala ouve o dua e aceita? Quando é que Ele responde? O próprio versículo já nos diz. Diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quando meus servos perguntarem acerca de mim, certamente que eu estou perto. Na língua árabe, há certas palavras que servem para conectar duas palavras, duas frases, são conectores. Existe o au, existe o fa, existe o ba, existe thumma. E há diferença. Vou dar um exemplo. Se um árabe diz assim: Ja'a Muhammadun thumma Aliyun. Veio Muhammad, thumma depois Ali. Portanto, há um tempo aqui. Quer dizer, eles não vieram juntos. É que veio primeiro Muhammad, depois de um tempo é que veio Ali. Agora, quando diz Ja'a Muhammadun wa Aliyun, veio Muhammad e Ali. Isto já o au não diz se um deles veio depois do outro ou se vieram juntos. Simplesmente quer dizer que os dois vieram. Agora, se vieram juntos, se um veio depois do outro, não se percebe. Essa é a função do au. Só quer dizer que os dois vieram. Thumma quer dizer que um veio depois de um tempo, veio o outro. Agora, o fa, o que é? Quando você diz Ja'a Muhammadun fa'aliyun, quer dizer que veio Muhammad, logo atrás veio Ali, estavam a seguir-se. Agora vamos lá ver, Allah neste versículo usou thumma, usou au ou usou fa. Disse: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي. Não disse thumma inni, não disse wa inni qarib. Disse fa inni qarib. O que é que significa? Isto significa que quando você faz dua, logo a seguir vem a resposta. Allah é rápido a responder. Mas como é que nós vamos conciliar isto com aquilo que às vezes vivemos? Que, olha, eu fiz dua a pedir uma coisa, até agora não veio a resposta. Aí já temos que saber que o dua, quando Allah responde, tem 3 níveis. Você pode pedir a Allah. Este é um pedido. Mas a resposta pode ser de 3 formas. A primeira forma é Allah dar-te imediatamente aquilo que pediste. A segunda forma é Allah não responder aquele teu dua aqui, aquilo que pediste, Ele reserva para te dar no dia do juízo final. A terceira forma é não te dar aquilo que pediste, mas através daquele dua, Allah livrar-te do mal que ia recair sobre ti. Então, de todas as formas, Allah atende. É por esta razão que alguns álimos explicam que quando o servo chega no dia de Qiyamah e começa a receber a recompensa, de tal maneira, ele pergunta: Ya Allah, mas tudo isto, eu que não fiz tanto ibadah, tudo isto para mim, diz que, olha, são aqueles duas que fazias no dunya, Allah deixou, não te deu lá.
veio te dar aqui. Aí o servo vai dizer, Ya Allah, se eu soubesse, teria te solicitado para não atenderes nenhum dua que eu fiz no dunya, para vires me dar hoje. Essa é a vantagem do dua. Então Allah atende o dua. Os sahabas fizeram várias perguntas no Corão al-Karim. Por exemplo, perguntavam o Nabi alaihi salatu wassalam acerca das fases da lua. E Allah registrou. Yas'alunaka 'anil ahilla. Mas na resposta Allah deixava que o Nabi respondesse a eles. Quer dizer, Allah não respondia diretamente às pessoas. Passava a resposta para o Nabi e o Nabi transmitia para as pessoas. Por isso sempre vinha o verbo diz. Responda. Como? Yas'alunaka 'anil ahilla. Perguntar-te-ão acerca das fases da lua. Qul, diz, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Que a lua serve para o conto do tempo para as pessoas e o calendário para o hajj. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Perguntar-te-ão acerca do período menstrual. Qul, diz, huwa adha. É um sangue prejudicial. Yas'alunaka 'anil jibal. Perguntar-te-ão acerca das montanhas. Faqul, diz, yansifuha rabbi nasfa. Meu Senhor vai transformar estas montanhas em miragem no dia do juízo final. Estão a ver, estimados irmãos, nestas perguntas? Allah sempre diz a eles. Neste versículo, Allah diz, wa idha sa'alaka ibadi anni, não disse qul inni qarib, disse fa inni qarib. Por que aqui não trouxe o verbo diz? Diga, responda a eles. Por que não disse isso? Porque no dua, Allah não aceita intermediários, mesmo que seja um profeta. Qualquer um de nós pode muito bem fazer o seu dua diretamente a Allah. E ele quer assim. Só que o Shaitan vem nos incomodar, vem nos sussurrar, diz assim, mas olha, espera aí. Você quando vai ter com um presidente, vai diretamente com ele ou passa primeiro pelo secretário? A lógica é assim. Você marca primeiro audiência, tudo, depois vai falar com ele. Não vai diretamente. Agora, Allah que é Allah, como é que você vai ter com ele diretamente? Allah não é presidente. Não é diretor. Não é engenheiro. Allah é o Criador. E ele não tem secretários. Você fala diretamente com ele. Então o Shaitan depois vem e diz que está bem. Você pode falar com ele diretamente, mas há outro problema aí. Qual é? Você todos os dias só sabe cometer pecados. Quer dizer, você tão pecador que és. Não fazes salat nem nada. Você acha que Allah vai te atender? Então o servo começa a dizer, quem sou eu? É por isso que as pessoas logo correm para o Sheikh. Sheikh, estou a pedir dua. E o Sheikh diz assim, mas e você por que não pode fazer esse dua? Por que tenho que ser eu? Sheikh é Sheikh. Mas Sheikh é Sheikh, é humano. É humano também. Se você acha que és tão pecador que não podes pedir a Allah, o Sheikh também tem pecados. É por isso que o Nabi ﷺ diz, Kullu ibni Adam khata'. Todo ser humano é errante, é pecador. Só que, wa khairul khata'ina tawwabun. Os melhores pecadores são aqueles que quando cometem um pecado logo pedem perdão. Então o Shaitan vem nos incomodar com isto. Você tem muitos pecados, não sei o que. Ontem bebeste. Como é que você vai pedir a Allah? Não, tens que te limpar primeiro. Isto é verdade. Nós, quando temos pecados, não podemos pedir a Allah. Bom, eu não vou dar a resposta, mas vou deixar que o Corão nos dê a resposta. Então vamos para a Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Az-Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Qul, diz, ya ibadi alladhina asrafu, ó meus servos que excedestes nos pecados. A palavra asrafu vem do termo israf. Israf é exagerar, exceder. Exagerar. Portanto, aqui Allah está a dizer, ó meus servos, vocês que exageraram nos pecados. Exagerar uma coisa é fazer acima do normal. Todos nós comemos. Mas imagine uma pessoa que só no almoço tem que comer 5 pratos. É normal? Não é? Então logo disse que este aqui é musrif, é um exagerado. Ele está a exagerar, está a exceder. Então Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aqui, Qul ya ibadi alladhina asrafu, ó meus servos, vós que excedestes nos pecados. Eles nos pecados exageraram, não são pecados normais, são pecados exagerados. Não sei se estamos a perceber isto, estimados irmãos. Parece que não estamos. Então deixa-me trocar em 500, de outra maneira. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala não está a chamar pecadores amadores. Está a chamar pecadores profissionais, com carta pesada nos pecados. Já perceberam agora? Não é um pecador qualquer. Então Allah chama esses para lhes dizer o quê? La taqnatu min rahmatillah, não percam esperança na misericórdia de Allah. Allah fechou a porta do Shaitan. Então você não pode sentar e dizer, olha, como eu tenho pecados não posso pedir a Allah. Isso é obra do Shaitan. Quebra isso. Quanto mais estiver nos pecados, você precisa mais de Allah. Porque quando você reconhecer que você é pecador e pede a Allah, Allah, perdoa meus pecados, ajuda-me a seguir o caminho certo, com sinceridade, Allah vai te dar. Então é isto, estimados irmãos. Este é o segredo. Porque que Allah aqui logo disse, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, porque Ele não quer intermediário, você tem que pedir a Ele. Ya Allah, Tu me criaste. Tu tens muitos servos para dar ou castigar, mas eu não tenho outro Allah além de Ti. Se eu não pedir a Ti, vou pedir a quem? Aí Allah diz, meu servo reconheceu que tem um Criador, reconheceu que tem um Senhor, então vou lhe dar. É tudo o que Allah quer. Agora, para terminarmos aqui, estimados irmãos, este dua tem regras. Eu não vou falar aqui de todas as regras do dua. Vou falar de algumas só. O próprio Corão já nos diz, terminemos este versículo, diz, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Esta é a primeira regra mencionada aqui no versículo. Eu atendo a súplica de quem me pede no momento em que está a me pedir. Então, uma das regras de dua é você levantar as mãos e pedir a Allah. Se você não lhe pede, Ele não te dá. Essa é a primeira regra. A segunda regra no versículo, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Então, eles que atendam ao meu chamamento, quanto mais você atender ao chamamento de Allah, Allah está a dizer para você fazer salat, você tem que começar a fazer salat. Allah está a dizer que não faça isto porque é haram, então você tem que deixar isso. Quando você atende ao chamamento de Allah, Allah também atende a tua súplica e dá-te. O problema das pessoas não querem compromissos. É por isso que vão ter com o chefe, faz lá dua para eu dar-me bem no emprego. Tá bem, mas começa lá a fazer o salat. Não vinha tratar esse assunto. Só vinha pedir primeiro emprego. Esse é outro assunto. Se vou fazer, aí Allah não dá. Allah não dá. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Esta é outra regra. Crer em Allah. Há muçulmanos que experimentam tudo. Está num problema, vai à mesquita, vai pedir dua, depois vai à igreja, vai pedir dua, depois vai ao curandeiro, também vai pedir dua. Você pergunta, mas o que é isto? Diz que todos eles pedem a Allah.
Só estou a diversificar. Às vezes temos que variar as coisas, né? Pedir aqui, pedir ali, pedir ali. Não funciona isso. É crença. Se você crê em Allah, mesmo que o médico te diga que daqui a pouco você vai morrer, em nenhum momento você vai pedir isso na igreja. A crença é outra. Lá pede em nome de Jesus Cristo. E aqui você vai pedir em nome de Allah. Jesus Cristo não é Allah. Crença. E há mais outras regras, tanto no Corão como no Sunnat. No Sunnat, o Nabi ﷺ diz-nos que temos que evitar consumir o haram. Temos que evitar. O nosso sustento tem que ser lícito, halal, para Allah atender o nosso dua. Agora, hoje, nos dias que correm, eu não sei se existe halal aqui. Temos nós halal aqui em Moçambique. Sabem, porque, estimados irmãos, deixem-me contar-vos uma coisa. Muita gente, por exemplo, na questão das carnes, muita gente quando vai ao talho, a primeira pergunta que diz ao dono do talho, olha, quero saber, este frango é halal? Então ele diz que sim, é halal. Mostra lá o selo, vai ver que é halal. Aí compra. E depois não, ouvi dizer que há um frango que vem do Brasil não é halal. Esse eu não como. Aqui o muçulmano se preocupa. E ele pensa que o halal é só naquele momento de degolar a galinha. Pegou na faca, disse Bismillah, Allahu Akbar e matou. Então já está halal, posso comer. O halal não começa dali, estimados irmãos. Por quê? É assim. O dinheiro com que você compra o frango é halal. Como é que você adquiriu? Quer dizer, não importa, sim, a galinha, alguém disse Bismillah, Allah Akbar, matou, mas o teu dinheiro não é halal. O que é que já mudou? Isso é a mesma coisa, levar uma garrafa de 2M e despejar o álcool, tirar daquela garrafa e pôr numa garrafa de Sprite. Mudou alguma coisa? A mesma coisa. Não mudou nada. Então, o halal e o haram é muito mais extenso do que nós imaginamos. Então, estimados irmãos, consumir o halal também ajuda-nos a Allah aceitar o nosso dua. Outra coisa qual é? Das regras do dua, para que Allah aceite o nosso dua. Falamos aqui de algumas regras: consumir o halal, pedirmos aquilo que é halal, que é lícito. E Allah, ajuda-me a conseguir um emprego para sustentar a minha família, um emprego halal, ajuda-me a casar, coisas que Allah permitiu. Agora, não vais pedir o haram. Não é? Quer dizer, tens uma barraca e o negócio que está a dar na zona são bebidas alcoólicas. Então, há muita procura de cerveja aqui na 2M. Principalmente quando é final do ano, onde há muita procura, as pessoas correm para lá. E são bichas grandes. Então você faz al-fajr, acabou, pô, senta no seu almoço. E Allah, estou a pedir daqui, estou a ir ali para 2M. Quando chegar lá tudo ficar facilitado, eu conseguir 50 caixas de cerveja. Você está a fazer dua, mas está a pedir o quê? Algo haram. Como é que Allah vai te dar? Faz o dhuhr, levanta as mãos, já Allah. Não gosto daquele meu vizinho ali. E Allah, gostaria, assim que eu chegar a casa, inshallah, participar no janaza dele. Allah não vai dar esse tipo de coisas. Então, nós não podemos pedir a Allah aquilo que Ele proibiu. Não. E Allah só a pedir lá no emprego, aquele meu chefe descer para eu subir. Não podemos fazer isso. É o risco de Allah dar a quem Ele quer. Então, estimados irmãos, só para terminar aqui, a forma eficaz, como eu dizia, não falei de tudo, só queria trazer apenas algumas questões sobre o dua. Um dua, o próprio requerimento do dua, tem um formato.
Nós quando queremos submeter um documento a um ministério, não tem formato, até pedimos a minuta. Começa a Sua Excelência, não sei o que, diretor, tal empresa, Excelência. Eu, fulano de fulano, não sei o que, não sei número de BI emitido em Maputo, tudo. Venho muito respeitosamente solicitar Vossa Excelência se digne autorizar a concessão de um espaço na zona tal para habitação. Pelo que pede deferimento, tá? Assina. Quando o documento não vai assim, é aceito? Não é. Então tem que reconhecer a assinatura. Não sei. O doá também tem um requerimento. Agora, como é que nós fazemos o requerimento de doá, estimados irmãos? O requerimento de doá, o cabeçalho, ali em cima logo, tem que vir o elogio a Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Não é? Por exemplo, elogiar Allah. Oh Allah, Tu és misericordioso. Oh Allah, Tu és compassivo. Oh Allah, Tu és o Criador de todos nós. Tu és o sustentador do universo. Allah também gosta desses elogios. Elogiar Allah primeiro. Então, esta é a primeira cláusula no requerimento de du'a. O segundo ponto no requerimento de du'a é as-salatu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Primeiro. Depois de elogiar Allah, fazer o salatu ala nabi. O terceiro ponto no requerimento de du'a, primeiro é você próprio reconhecer os seus pecados e as suas fraquezas. E Allah, Tu sabes que eu necessito. Sou necessitado. Tu és o único Allah que eu tenho que pode aliviar-me as minhas preocupações. E Allah, eu sou pecador. Não faça com que os meus pecados sejam um obstáculo para eu alcançar a sua misericórdia. Oh Allah, se não me dares, quem mais vai me dar? Mostrar isso. E Allah, apesar dos meus pecados, peço-te perdão. Humilhar-se assim perante Allah. Depois é que vai já para o conteúdo do duá. E Allah, dá-me isto, dá-me aquilo, tá? Terminou o seu pedido, né? Agora chega a fase de fechar o requerimento. Então como é que vais fechar? Volta a fazer o salat ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Já fechaste o duá. Aqui o duá está legal, está assinado, carimbado, reconhecido. Agora você chega e diz, olha, irmão, faz duá, mas o que é que você quer? Eu quero passar de classe, faça duá. E Allah, quero passar de classe, já vai. Não aceita. O requerimento está mal feito. Já viram, estimados irmãos? São essas coisas que nós temos que aprender. Mas como eu dizia que o assunto do duá também é vasto, só queria trazer apenas estes pormenores e eu vou parar por aqui. Com certeza os irmãos têm aí algumas perguntas. Então, naquilo que Allah permitir, vamos poder responder. Aquilo que não conseguirmos responder, vamos nos refugiar na palavra de ouro. Allahu a'lam, só Allah sabe. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan. Estão num ajuntamento e alguém levanta, faz uma oração para aquela comida em nome de Jesus Cristo. A resposta disso, estimados irmãos, está no Surat Al-An'am. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Não devem consumir, não é? Aquela comida para o qual não foi invocado o nome de Allah. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Porque nesse momento essa comida torna-se imundície, uma imundície espiritual. Então, os nutricionistas dizem assim que aquilo que consumimos, os alimentos que ingerimos, se são alimentos podres, afetam o nosso organismo. Isso todos nós sabemos, não é? Você quando come comida fora do prazo, né, alimento que já apodreceu, o que é que vai acontecer? Vai te criar problemas também no organismo.
Isto é no alimento. Da mesma forma, aquilo que consumimos mentalmente, aquilo que lemos, aquilo que vimos, também, quando é podre, afeta a nossa capacidade de raciocinar. Os pecados também afetam. Portanto, nós, como muçulmanos, temos que ter a nossa identidade própria. Consumimos somente aquilo em que se invoca o nome de Allah. Mas, apesar disso, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, Aisha radiyallahu anha perguntou ao Nabi e disse: Ya Rasulallah, nós temos aqui vizinhos judeus e eles oferecem-nos carne. Não sabemos se eles invocaram o nome de Allah ou não quando degolaram aqueles animais. Como é que nós vamos fazer? Então o Nabi alayhi salatu wassalam em resposta disse: Sammullaha antum wa kulu. Vocês invoquem o nome de Allah e comam. Por quê? Porque os animais abatidos pelo povo do livro, judeus e cristãos, são para nós halal. Basta dizer Bismillah. Mas aqui pode surgir uma pergunta. Isso está plasmado no Surat Al-Ma'idah. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَكُمْ. Quer dizer, os alimentos confeccionados pelo povo do livro, os povos que vos antecederam, povo do livro, judeus e cristãos, حِلٌّ لَكُمْ, são lícitos para vós. Mas aqui as pessoas dizem assim, olha, mas Sheikh, há uma coisa aí. Estes cristãos hoje dizem que Jesus Cristo é que é Deus. Isto é shirk, não há dúvida. Agora, mesmo assim, vamos comer os alimentos confeccionados por eles? Eu diria que sim, porque no momento em que este versículo do Surat Al-Ma'idah foi revelado, eles diziam que Jesus Cristo é Deus, por essa razão o Corão lhes condenou. Disse: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Blasfemaram aqueles que dizem que Allah é o Messias, filho de Maria. Portanto, se é uma exceção que Allah nos deu, então não cabe a nós fecharmos essa exceção. Em caso de dúvida, vamos nos abster. Vamos nos abster. Este é relativamente a isso. Agora, fora de judeus e cristãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós consumimos. Wallahu ta'ala a'lam. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. A questão do segundo Jamaat. Este assunto realmente levantou um pé de vento nos últimos dias e tivemos a oportunidade de esclarecer isto no Khutbah de Jum'ah, no Masjid de Muhammad, e não é problema nenhum os irmãos também aqui levantarem a questão. O assunto é longo, mas eu vou tentar resumir. O problema é que houve uma divergência entre os árabes se pode fazer ou não o segundo Jamaat depois do Jamaat do Imam. A verdade é que eles detalharam isto. E o que eu vou aproveitar aqui e pedir aos nossos irmãos árabes, quando estão a explicar questões desta natureza, devem ter um pouco de paciência e detalhar sobre o risco de começarmos a ter entendimentos contraditórios. O que acontece é que a mesquita pode ter um imam nomeado, ou pode ser uma mesquita que está à beira da estrada que não tem um imam específico. Isso acontece quando nós viajamos. Às vezes estamos a viajar e encontramos uma mesquita e não tem imam ali, qualquer um que chegou, fez solat e foi. Neste tipo de mesquitas, pode haver mais que um Jamaat. Agora, quando tem um imam específico, então temos que respeitar aquele Jamaat. Os álimos que defenderam a ideia de que não se pode fazer um segundo Jamaat, eles explicaram por quê. Disseram que se o segundo Jamaat for resultado de certas coisas, por exemplo, eu vou fazer o segundo Jamaat porque simplesmente não gosto daquele imam. Discuti aí com ele, não me dou bem com ele, também não é do meu grupo, eu tenho meus maulanas, agora aqui, fora daqueles meus maulanas, não vou seguir outro imam. Então, é por isso que não vou atrás dele.
Aqui estamos perante o quê? Estamos perante um conflito entre os muçulmanos. Não sigo aquele porque eu acho que eu sei mais do que ele. Nesse sentido. Não, vou fazer o segundo Jamaat aqui para mostrar a este Jamaat que eu também sou. Ou vou fazer o segundo Jamaat aqui para criar distúrbio nesta mesquita, haver confusão. Então, a ver, em tudo isto há problemas. Nestas condições, nestas situações de conflito que podem dividir os muçulmanos, o segundo Jamaat é proibido para manter a coesão entre os muçulmanos. Agora, se o segundo Jamaat resulta de razões alheias à nossa vontade, um exemplo, neste masjid, temos a hora do Salat. O imamo veio, dirigiu o Salat. Mas algumas pessoas, porque saíram tarde do serviço, mas ainda está na hora do Salat. Um veio tarde, aquele também veio da escola, atrasou. Quando chegamos aqui, apanhamos o imamo, já fez Salat. Mas nós queremos alcançar o benefício do Jamaat. Não vamos fazer segundo Jamaat? Vamos fazer porque a intenção não é contrariar o imam, a intenção não é guerrear o imam, a intenção não é para dividir o Jamaat. Estamos a fazer Salat porque queremos apanhar os benefícios do Salat. Tanto que o Nabi sallallahu alaihi wasallam já viu alguém que chegou tarde a fazer Salat e ele perguntou às pessoas: quem dentre vós pode dar sadaqa ao seu irmão? Isto é, fazer Salat com ele para ele aproveitar o Jamaat. E os dois foram recompensados. Portanto, a questão do segundo Jamaat pode-se fazer e não se pode fazer. Pode-se fazer quando for uma causa legal. Por um simples atraso, a pessoa chegou, encontrou outro também, atrasou, faz Jamaat. Agora, se a razão do segundo Jamaat, a pessoa ouviu o adhan e ficou em casa, não gosto daquele imamo, vou esperar, esta hora aqui já está a terminar, agora eu vou fazer o meu Jamaat. Esse tipo de Jamaat já não se pode fazer. Não sei se consegui explicar. Ou ficou alguma dúvida? Nesse sentido já não pode se admitir o segundo Jamaat. Porque é mesmo negligência. Que nem o Tarawih ontem que acabou cedo. Os irmãos sabem o motivo, né? Então, ontem o Tarawih foi muito... Chama expresso a uma velocidade vertiginosa. Mas terminou. Então, quando é por esse motivo, por negligência, porque nós não podemos incentivar essa negligência, aí sim há razão de proibir o segundo Jamaat. Agora, se for por um motivo plausível, a pessoa chegou tarde, por que é que nós vamos lhe impedir de alcançar o benefício do Jamaat? Aí já pode-se deixar o segundo Jamaat. Mas aí temos que trabalhar muito, porque nós não conseguimos ver se a pessoa que faz segundo Jamaat é por confusão ou por outra coisa. Temos que sempre criar esta preocupação de estarmos na hora para fazermos o Salat. Wallahu ta'ala a'lam. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. O filho feito fora do casamento, fora do nikah. Quer dizer, a pessoa ainda não casou, já tem filho. Quer dizer, ainda não plantou a mangueira, mas já tem manga. Estimados irmãos, este é um problema sério que nós temos. Quer dizer, é um problema comum nos dias de hoje, mas a verdade é que o filho que nasce fora do casamento é considerado um filho bastardo. Bastardo, não é legal. Não é legal. Em termos de Islã, este chama-se filho de zina. Filho que veio através do zina. E há consequências. Agora, aqui devo explicar uma coisa, que o filho em si não tem pecado nenhum. Porque quem cometeu o pecado foram os pais. Não foi ele. Ele não tem nenhuma responsabilidade. É um ser humano normal, com todos os direitos que qualquer ser humano tem. Mas é um filho que resultou de uma relação ilegal, portanto,
o pecado recai sobre os pais. Agora, no Islã há regras que este filho, em termos biológicos, é da pessoa que depositou o seu sêmen no ventre da mulher. Biologicamente é seu filho. Mas, em termos legais, em termos de Sharia, não é seu filho. Agora, o que é que o Islã faz? O Islã obriga-te a dar toda a assistência a essa criança, mas não tens o direito de exigir da criança nenhum direito. Não tens. Quer dizer, você não pode vir com ele, sabe, eu sou teu pai, você tem obrigações para comigo, tens que me dar isto. Eu disse, não, o senhor não é meu pai. Em termos de Sharia, não é. Imam Shafi'i, Imam Malik foram ainda muito longe. Quer dizer, só para ver, isso aqui, bem, ainda bem que a maioria dos árabes não levaram esta opinião, né? Mas é mesmo, eles foram muito longe. Imam Shafi'i chega a dizer que, olha, se for uma menina, até se quiseres, podes casar, porque não é sua filha. Quer dizer, este é um extremo. Imam Shafi'i, naturalmente, melhor do que ninguém, sabe perfeitamente que em termos islâmicos isso não acontece. Isso não acontece. Mas o que o imam queria dizer aqui? Queria dizer assim que, quer dizer, esse ato é tão grave que mesmo que você fosse casar não seria problema nenhum para afastar as pessoas. Eu mesmo, quando alguém está no desespero, diz assim, seria bom que o céu caísse por cima de mim. Acham que o céu vai cair? Não, ele quer mostrar o nível do seu desespero, só isso. Aqui, Imam Shafi'i, quando diz isso, simplesmente quer mostrar o nível de gravidade deste ato. Não é que... Não, então não podemos aí, ninguém pode aparecer e dizer, afinal, ir casar com ele. Ouvi dizer que Imam Shafi'i permitiu. Não, não. Biologicamente é sua filha. Mas não tens nenhum direito, só tens obrigações para com essa criança. Como uma forma de evitar. Hoje em dia é normal as pessoas terem filhos antes de casar. E depois nós somos convidados para irmos celebrar esses nikahs também. O que não está certo, estimados irmãos. Não está. As pessoas dizem que depois quando vai um homem, né, dizem que olha, fulano engravidou fulana. A família da fulana vão obrigar o homem, senhor, vem casar. Tá bem, vou casar para quê? Porque o senhor engravidou nossa filha. Por que ele tem que ser obrigado? Porque até onde eu sei, estimados irmãos, se estiver errado, corrijam-me. Aquele ato foi feito por duas pessoas. Não é? Os dois sentiram desejo. Agora, por que um tem que ser obrigado? A responsabilidade é dos dois. E as pessoas têm uma mentalidade de que casando, então aquela grávida torna-se halal. Não se torna halal. Vou dar um exemplo, estimados irmãos. Um homem teve um contato com uma mulher às 10 em ponto. Às 10:05 fez nikah com ela. E ela depois engravidou. Mas aquela grávida resulta do primeiro contacto. Porque o que é que acontece? É que o sêmen do homem vai, e são milhares de espermatozoides que ele ejacula. Então, naturalmente, todos vão concorrer para chegarem à zona da fertilização. Não é? Só que um vai conseguir chegar na zona de fertilização. Então, ele teve contato com ela às 10 horas em ponto. 10:04, um espermatozoide chegou na zona da fertilização. E 10:05 ele fez nikah. Este filho, como é que é? O casamento tapou? Não tapou. O filho continua porque foi concebido antes do casamento. Então, nós temos que desencorajar isto. Temos que desencorajar. Daí que alguns ânimos rejeitam celebrar o nikah para uma mulher grávida. A ideia é de desencorajar esta prática.
Portanto, o filho bastardo tem seus direitos, não tem problema nenhum. O problema está com os pais. Ele continua ser humano normal. Wallahu ta'ala a'lam. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. A pergunta da nossa irmã é pertinente e faz todo sentido. Ela quer saber por que as mulheres muçulmanas são proibidas de entrarem no cemitério. E eu diria assim rapidamente que as mulheres muçulmanas não são proibidas de entrar no cemitério. Elas são proibidas de acompanhar um funeral no momento do enterro. Isso sim. Agora, uma vez a outra vai visitar o cemitério, não é problema nenhum. Pelas seguintes razões. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur." Eu tinha-vos proibido de visitarem os cemitérios. Ala fazuruha, mas agora podem visitar. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةِ, porque a visita ao cemitério faz-vos lembrar o Akhira. A pergunta que eu faço: a mulher não precisa lembrar-se do Akhira? Precisa, tal como o homem. Aisha radiyallahu anha disse: Ya Rasulallah, o que eu devo dizer quando for visitar a campa do meu irmão Abdurrahman? Ela disse, então o Nabi disse-lhe: quando fores visitar a campa do teu irmão, diga: Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, que a paz esteja convosco, morada de gente crente. Até onde termina o dua para entrar no cemitério. Se fosse proibido, o Nabi teria dito a Aisha: tu nem deves ir ao cemitério porque queres aprender o dua. Mas ensinou o dua para ela ler quando for ao cemitério visitar a campa do irmão. Significa que a visita das mulheres ao cemitério é legal. Os que proíbem a mulher de visitar o cemitério baseiam-se num hadith que está registrado no Riyad al-Salihin, no qual o Nabi alayhi salatu wasalam, os sahabas contam, dizem assim, o Nabi alayhi salatu wasalam diz: La'anallahu za'iratil qubur. Numa outra versão diz zuwaratil qubur. Quer dizer, Allah que amaldiçoe as mulheres que visitam o cemitério. O problema foi da tradução. Não traduziram bem. Porque za'irat ou zuwarat, que significa visitante, na língua árabe está no grau superlativo absoluto. Podemos ver isso na gramática portuguesa, o que é que quer dizer. Quando você diz que isso está no grau superlativo absoluto, pode ser sintético ou analítico. O que é isso? Grau superlativo absoluto, porque nós temos grau normal, grau de comparação e grau superlativo. Grau de comparação é aquilo em que nós comparamos. Fulano é melhor que fulano, é grau comparativo. Não é? Fulano é imam, é o grau normal. Agora, grau superlativo, não é? Por exemplo, isto é belo, mas entretanto, isto é belíssimo, quer dizer, é muito belo. Isso aqui é grau superlativo. Aqui o Nabi o que é que disse? Za'irat ou zuwarat, está no grau superlativo. Aquelas que constantemente visitam o cemitério. Isso aqui é a tradução correta. Então não é uma visita normal uma vez a outra que a mulher vai ser impedida de visitar o cemitério. Não. Mas aquelas que fazem desse ato um ato constante, todos os dias está no cemitério, diz que vai visitar o cemitério, é essa que é amaldiçoada. Então ela pode visitar o cemitério, só que não pode sair com os homens. Por exemplo, morreu alguém e estamos a levar para enterrar. Então ela não pode sair com os homens para ir ao enterro. Isso ela não pode fazer. E a razão dessa proibição tem a ver com aspectos psicológicos. A psicologia da própria mulher. Ela não podia aguentar disso. E aqui estamos a falar no geral. É verdade que podemos encontrar umas mulheres mais corajosas do que alguns homens. Mas isso é exceção. Mas
no geral, a mulher não suporta esse tipo, quer dizer, é muito violento. Questões de mortes, não sei o quê, é muito violento para a mulher. Veja só num acidente o que é que acontece. Quando um homem depara-se com um acidente, a primeira coisa que faz, procura se há algum sobrevivente. Carrega logo para o hospital. E a mulher, quando está na mesma situação, o que é que faz? A primeira coisa que ela faz, o que é? Diz? Gritos, choros, até nem quer ver. Talvez o tempo que leva a chorar já teria levado aquela pessoa para o hospital. Mas isto não é, quer dizer, não é nenhum defeito na mulher, é a natureza dela. E o Islã compreende a natureza dela. Então, quando lhe diz que, olha, não sai com os homens para o cemitério, o Islã quis proteger ela. Primeiro, proteger-lhe contra esta situação violenta para a psicologia dela. Segundo, imaginem lá a saírem homens e mulheres para o cemitério. O que é que vai acontecer? Fora do cemitério, não é? Quando passa uma mulher, o que é que os homens fazem? Sim, nós todos sabemos. Ela está a passar, já passou, você está ali a conversar, não é? Quando está a falar com um chefe, de repente a pessoa vai te dizer assim, chefe, eu tenho uma pergunta, porque passou alguém. Se tem uma pergunta, qual é a tua pergunta? Eu normalmente quando acordo sinto este meu pescoço sempre puxar para este lado assim, não consigo fazer assim. Mas essa coisa de pescoço só surgiu agora que passou uma mulher. Esta é a nossa tendência, estimados irmãos. Por isso ela não pode ser imã, dirigir o salat para os homens, nem pode ir ao cemitério com os homens. É só nesse sentido só. Mas fora desse momento, ela pode ir visitar os seus familiares que já morreram, fazer doar para eles uma vez a outra. Naturalmente, quando vai, tem que estar bem vestida e até de preferência estar acompanhada. Não é? Estar acompanhada para que não seja molestada, ou pode sair um grupo de senhoras, vão lá, vão visitar. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Wallahu ta'ala a'lam. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Começamos pela pergunta aqui do irmão. Será que uma mulher pode tomar pílulas no mês de Ramadã para atrasar o seu período, para poder jejuar? Alguns álimos defendem essa ideia, principalmente álimos modernos, defendem que pode tomar pílulas para atrasar o período, para poder jejuar, mas com a condição de consultar um médico e ter total certeza de que isso não irá lhe prejudicar. Mas há outros álimos, principalmente clássicos, que impedem essa prática. E talvez estes também tenham sua razão de ser. Por quê? Porque o período menstrual é um momento de manutenção do organismo feminino. É um momento de manutenção. O corpo está a fazer manutenção. E é por essa razão que aquele sangue é prejudicial. O próprio Corão diz, Qul huwa adha. Qul huwa adha. Quer dizer, é um sangue prejudicial. Então, e Allah prescreveu isto a todas as mulheres. Então, se no próprio Sharia já vem, consta de que a mulher que está a amamentar, a mulher que está grávida, a mulher no seu período menstrual, Allah já liberou, diz que não, podem não fazer o jejum. Só que depois de terminar, vai pagar. Então, ela quer dizer, não pode fazer esse esforço porque pode lhe criar pílulas, são comprimidos, são substâncias químicas. Podem, com o andar do tempo, ela naquele momento pode não sentir, mas com o andar do tempo aquilo pode lhe criar outros problemas. Então, é por essa razão que Allah proibiu, quer dizer, através do Nabi ﷺ, proibiu que a mulher jejuasse no período menstrual para permitir fazer a manutenção do organismo. Estimados irmãos, o sangue, quando há manutenção no organismo, o sangue carrega todas as substâncias tóxicas, isto é, toda aquela sujidade sai com o sangue menstrual.
E ela, ao perder o sangue, quanto mais nós perdemos sangue, mais fracos ficamos. É por isso que durante o jejum não se pode fazer transfusão de sangue. A não ser que tenhamos certeza que esse processo não vai prejudicar, quer dizer, não vai enfraquecer. Então, Allah disse para que a mulher não jejuasse quando estivesse de período, porque ela perde muito sangue. Então, com o jejum, pode ainda lhe aumentar fraquezas. E uma das recomendações dos médicos é que a mulher nessa fase tem que beber muita água. Veja, isso que os médicos dizem hoje foi provado recentemente. Mas há 15 séculos atrás, Allah disse à mulher que, olha, não te quero ver de jejum no mês de Ramadã quando estiveres de período, porque você precisa desses líquidos para manter, para hidratar o corpo. Então, eu penso que não custa nada. O período varia, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Ela deixa por ordem de Allah e quando termina o Ramadã, jejua também por ordem de Allah. Então, não precisa criar mecanismos e esforçar o corpo a fazer o que não podia fazer só para que quer jejuar. Essa intenção dela e essa preocupação também tem sua recompensa. Então, é bom deixar assim a coisa andar de forma natural. Não interferirmos nisso. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Em relação à pergunta do nosso irmão que há 10 anos que não vê a mãe e, portanto, não sabe se ela está viva ou morta, isto realmente é muito triste. Talvez nós podemos não fazer ideia daquilo que o nosso irmão está a sentir. Porque uma coisa, quando você sabe que, olha, o meu progenitor morreu, alivia um pouco, porque você tem certeza que morreu, que já não vou ver mais. Agora, você não sabe, será que está vivo ou morto? Se está vivo, como é que está? Lá onde está? Quais são as condições que tem? Isto por si só já põe a pessoa sem dormir e sem comer. Agora, a morte, tanto no Sharia como na própria lei, há dois tipos de morte. Existe morte natural, e que nós sabemos que fulano já morreu, detectou-se, acabou, já morreu. E há morte presumível. Morte presumível, aí temos que usar outros mecanismos externos para avaliarmos. E a morte presumível decreta-se via tribunal. Então, há própria técnica de como fazer isso. A morte presumível, por exemplo, esta pessoa que não sabemos se está vivo ou morto, mas presumimos que deve estar morto. Como? É que a pessoa já vinha muito doente. E em condições normais, naquele tipo de doença, pode ser que não escapou. É morte presumível. Então, temos fortes convicções de que a pessoa, por esta altura, pode estar morta. Morte presumível, vamos olhar para as pessoas da mesma idade. A minha mãe ou meu pai tinha 50 e tal anos. Mas eu estou a ver, já perdi, não tenho informação. Estou a ver que as pessoas da geração do meu pai, a maioria já morreu. Aqui o tribunal pode dizer, olha, em função desse fenômeno, porque as pessoas da geração, a maioria já foi, pode ser que ele também já foi. Esta é uma morte presumível, porque ainda temos dúvida. Mas até lá, se há alguma coisa que possa fazer, porque não tem certeza, faça dua para ela. Ao fazer dua para ela, diz assim, ya Allah, se a minha mãe estiver viva, traga ela de volta, ya Allah. Facilita o caminho para o reencontro com a minha mãe. E lá onde ela está, dá-lhe boas condições. E se é que ela está morta, oh Allah, perdoa os pecados dela
ou Allah guarda-lhe na sua misericórdia, dá-lhe o Jannat. Porque nós não temos certeza, pode ser que ainda está viva. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان